Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandra Azevedo, sou nutricionista e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recomendações nutricionais na gestante. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? O que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender um pouquinho sobre a atuação dos hormônios nessa gestante, a avaliação nutricional, as recomendações de macronutrientes, micronutrientes, que são importantes para o desenvolvimento desse bebê. Além disso, patologias que mais acometem o público das gestantes e a terapia nutricional na diabetes mellitus gestacional e na doença crônica renal na paciente com gestação. Mas antes de tudo, vamos entender um pouquinho. O que é o pré-natal? O pré-natal nada mais é que é um cuidado básico que a mulher deve fazer de forma corriqueira, na qual a mulher deve fazer com frequência, para poder identificar possíveis riscos na saúde, tanto materna como na saúde fetal. E nisso, dentro desse pré-natal, a gente vai fazer algumas avaliações. E dentro dela, nós temos a avaliação nutricional. A avaliação nutricional ela tem por função corrigir possíveis deficiências nutricionais, fazer orientações adequadas quanto ao ganho de peso, quanto à perca de peso quando necessário, apesar que, eu já digo de início, que na gestação não se recomenda a perca de peso, mesmo que essa paciente esteja em um sobrepeso ou obesidade. Mas bora lá. A avaliação também nutricional é importante para poder identificar riscos gestacionais. Se essa mulher tem algum risco de desenvolver alguma diabetes, alguma hipertensão, algum outro problema. Além disso, também avaliar o histórico reprodutivo de aborto, se a mulher já teve aborto, se a mulher já teve alguma morte desse feto de forma inexplicada. Ela é uma grávida que é classificada como nulipariedade, ou seja, é a primeira gestação dela, ou ela é uma gestante multiparidade. Ela já teve outros filhos na fase fértil da vida dela. E aí, dentro disso, a gente vai avaliar essa pré-concepção. Então, o que é a pré-concepção? Para a mulher que deseja ter uma gestação, ela está buscando o profissional nutricionista para fazer esse acompanhamento, para ela conseguir alcançar esse sonho. Nós intitulamos essa fase na qual ela está buscando ter uma gestação como uma fase pré-concepção, ou seja, 90 dias antes da gestação. Ela está se planejando, ela está querendo se alimentar melhor, ela está querendo entender um pouquinho do corpo dela, como é que ela pode fazer para chegar em uma gestação. E a gestação, ela dura em torno de 280 dias. E além disso, para poder a gente calcular, né, essa idade gestacional, a gente vai fazer o DUM dessa mulher. Ou seja, é uma mulher que não sabe quando foi que ela conseguiu obter aquela gestação. A gente calcula o DUM através de 3 formas. No início do mês, no meio do mês e no final do mês. Se essa mulher não sabe quando foi que ela teve essa gestação, quando foi que ela concebeu essa gestação, nós iremos fazer esse cálculo do DUM. Então, no início do mês, a gente acrescenta mais 5 dias. Se foi no meio do mês, a gente acrescenta mais 15 dias. E se foi no final do mês, a gente acrescenta mais 15 dias. Então, a gente vai pegar esse valor e esse acréscimo e a gente vai fazer uma soma aí com a data da consulta e vai dividir por 7, que é o dia da semana. E nisso a gente encontra a idade gestacional dessa mulher. Então, com a data do DUM, ou seja, ela faz aí um cálculo de noção. Será que foi no início do mês? Se foi no início do mês, acrescenta 5. Se foi no meio do mês, 15. Se for no final, 25. Mais a data da consulta dividido por 7 vai dar esse valor de forma, digamos assim, balanceada. Vai ser uma equivalência. Então, não vai ser uma equivalência dessa idade gestacional. E aqui, a idade gestacional, ela é classificada em 3 trimestres. Então, nós temos o primeiro trimestre, que ela vai da primeira até a 13ª semana, que é classificado como os 3 primeiros meses. O segundo trimestre, que vai da 14ª até a 26ª semana, que a gente classifica dos 4 aos 6 meses. Já o terceiro trimestre, que a gente classifica aí num período maior do que 27 semanas, que gira em torno de 7 a 9 meses. E dentro desses períodos, desses trimestres, nós temos mudanças no corpo dessa mulher. Então, no primeiro trimestre, ou seja, nos 3 primeiros meses dessa gestação, vai ocorrer uma hiperplasia, ou seja, vai ocorrer um crescimento
de forma lenta. E dentro disso, nós temos basicamente, os estudos giram em torno de 300 gramas. Essa mulher consegue aumentar em 300 gramas de acordo com o seu peso. No segundo trimestre, ou seja, do quarto até o sexto mês, essa mulher entra numa hiperplasia mais uma hipertrofia. Ou seja, um acréscimo de gordura, né, de tecido adiposo, assim também como um acréscimo de tecido muscular. E essa mulher consegue aí ganhar em torno de 1 quilo. No último trimestre, no terceiro trimestre, vai ocorrer uma hipertrofia de forma máxima, de forma completa. E essa mulher aí consegue ter um peso fetal de 3 quilos. No total, a gente tem aí, né, 4 quilos e 300 gramas para esse peso. Essa é a média de acordo com os estudos. Aí aqui nós vamos entender um pouquinho acerca de como é que ocorre essa avaliação hormonal nessa mulher. Então, primeiro de tudo, nós iremos avaliar e iremos identificar o que é que ocorre nessa placenta, né? Qual a importância dessa placenta? A placenta nada mais é do que um órgão de anexo fetal, né? Ela vai ter por função realizar a respiração fetal. Então, ela faz com que ocorra o transporte de oxigênio e de CO2 por difusão simples. Além disso, a placenta também é responsável por produção hormonal. Então, essa mulher, nesse período inicial, na qual aí está desenvolvendo, né, esse feto, não tem ainda a atuação da prostaglandina e nem dos estrogênios. Então, a placenta, ela vai fazer essa substituição. Então, ela vai ser responsável por a produção desses hormônios. Entretanto, ela não é esse hormônio. Ela vai atuar de forma semelhante a esses hormônios. Temos também a gonadotrofina, que é o HCG, que é comumente conhecido como o exame que a mulher faz para detectar se ela está gestante ou não. Então, o que é que esse hormônio tem por função? Né? Ele vai atuar aí de forma semelhante aos hormônios progesterona e estrogênio, enquanto a placenta ainda não é capaz de produzir. Então, quando nós temos ali a placenta, que é esse órgão de anexo fetal, quando ele ainda está se desenvolvendo, a gonadotrofina ela vai atuar, né, nessa produção desses hormônios. Então, é de forma bem semelhante. Só que a gonadotrofina ela vai ter por função também, além disso, de impedir a rejeição imunológica, ou seja, de fazer com que essa mulher venha ter um aborto espontâneo. Então, a gonadotrofina ela é responsável por isso. Além disso, ela atua na contratilidade espontânea do útero. Ou seja, o útero, ele entra em contração. E ele é importante justamente por conta disso, porque esses músculos estão crescendo, essa criança, com o passar do tempo, ela vai crescer, e principalmente no momento do parto, ela vai fazer com que aconteça essa contração de forma espontânea do útero, para que ele venha crescer e venha criar um ambiente favorável para essa criança. Além disso, nós temos a atuação deles, os hormônios que, digamos assim, que são de extrema importância para essa gestante, que é a progesterona e o estrogênio. Então, a progesterona, ela vai estar aumentada. Quando ela está aumentada, ela faz com que ocorra a maior absorção de nutrientes. Então, ela vai ser importante para absorver mais nutrientes no corpo dessa mulher, fazer com que ocorra uma maior excreção de sódio, que é o efeito natridiurético, e também ele vai contribuir para o desequilíbrio, para o ganho de peso, ou seja, ele vai estimular o apetite nessa mulher. Então, a progesterona ela vai estar mais elevada, e aí ela vai acabar ocasionando esses fatores. Ou seja, quando a progesterona está elevada, o que é que acontece no corpo dessa mulher? Ela tem uma maior suscetibilidade de ter uma absorção de nutrientes. Ela vai fazer com que ocorra uma maior excreção de sódio, ou seja, nesse primeiro momento, né, a atuação da progesterona não vai ter tanto edema assim. E, além disso, ela vai contribuir para o ganho de peso, ou seja, a progesterona acaba estimulando o apetite nessa mulher. Além disso, a progesterona também ela é capaz de reduzir a motilidade do TGI. Então, ela vai acabar ocasionando aí, o que é muito comum na gestante, a constipação. Além disso, a progesterona também vai diminuir as concentrações de ácido fólico. É por isso que é importante a suplementação na fase pré-concepcional, ou seja, naqueles 90 dias, até o período da gestação final. A mulher fazer a suplementação da B9, ou seja, que é o ácido fólico, porque a progesterona ela vai acabar reduzindo essa vitamina.
Além disso, também o estrogênio. O que é que o estrogênio faz? O estrogênio nessa gestante, ele vai aumentar a elasticidade da parede uterina, ou seja, ele vai fazer com que tenha um ambiente mais favorável para o crescimento, e além disso, ela vai ser responsável pelos enjoos e pelas emeses, ou seja, aqueles vômitos matinais, aquela ânsia de vômito que a mulher tem ao acordar. E no finalzinho dessa aula, na parte de recomendações, eu vou estar explicando para vocês estratégias do que fazer, do que essa mulher consumir para reduzir esses enjoos, principalmente esses enjoos matinais que ela acaba tendo devido ao estrogênio. O estrogênio também ele é responsável de reduzir as proteínas séricas, ou seja, as proteínas que acabam ocasionando edema nessa mulher. Além disso, o estrogênio ele vai reduzir o apetite, ou seja, já nessa segunda metade da gestação, o estrogênio ele vai ter uma função muito forte. Então, ele vai reduzir o apetite dessa mulher, essa mulher não vai ter tanto apetite assim. E, além disso, também, ela vai acabar contribuindo aí para a redução de hormônios da tireoide. Então, é importante analisar, é importante trazer nutrientes que sejam fundamentais para a tireoide dessa gestante. Então, recapitulando aqui o que a gente falou acerca dos hormônios que são muito importantes, que acaba caindo muito em prova, é progesterona, o que é que ela faz e o que é que mais acaba a banca colocando para confundir a sua mente. Progesterona, ela contribui para o ganho de peso, ou seja, o apetite, aumenta a absorção. Entretanto, a progesterona diminui a motilidade, causando constipação e reduzindo a vitamina B9. O estrogênio, ele vai aumentar a elasticidade, ele que vai ser responsável pelos enjoos e os vômitos. Além disso, ele vai também reduzir o apetite dessa gestante na segunda metade da gestação e também vai reduzir as proteínas séricas. Além disso, nós temos também outro hormônio que é extremamente importante, que é a insulina. A insulina, ela vai ser classificada de duas formas na gestante. Então, na primeira metade da gestação, ela vai se encontrar mais alta. Então, por que ela vai se encontrar mais alta? Porque vai ter um maior consumo de glicose pelo feto e um menor nível de glicose circulante. Ou seja, esse feto vai requerer mais glicose, ele vai puxar mais glicose dessa mãe. Então, vai querer que eu tenha essa mulher, ela venha ter um maior consumo de glicose para poder conseguir suprir a demanda de glicose para esse feto. Além disso, acaba diminuindo a necessidade de insulina, ou seja, como essa criança, como esse feto está sendo responsável por uma maior captação de glicose, vai ocasionar uma diminuição da glicose, da insulina nessa mulher. Isso na primeira metade. Na segunda metade da gestação, vai ocorrer uma diminuição dessa insulina. Por quê? Porque esse feto já vai não estar mais requerendo tanta glicose assim para a sua atuação, para o seu crescimento. Então, devido à ação do lactogênio, ocorrem fatores hiperglicemiantes. Ou seja, o feto já não quer tanta glicose assim e vai ocasionar que essa mulher vai ter maiores picos de glicose, o que vai acabar aí diabetes mellitus gestacional, porque essa insulina acaba ficando reduzida. E aí também nós temos a atuação do lactogênio placentário. Como eu falei, o lactogênio placentário, ele é responsável pelo desenvolvimento das glândulas e também aumenta a glicose e lipogênese. Ou seja, ele vai ser responsável por fazer com que essa mulher tenha uma maior captação, um aumento de glicose, um aumento de lipose, que é a quebra dessa gordura, elevando assim os ácidos graxos livres na corrente sanguínea, ocasionando maiores chances de diabetes mellitus gestacional. Então, esse cuidado de forma mais precisa na mulher, principalmente acerca da diabetes mellitus gestacional, se dá na segunda metade da sua gestação, devido aos efeitos do lactogênio placentário. Aí aqui, na parte de avaliação antropométrica, o que é que nós temos? Nós temos a classificação do IMC, né? Nós temos aí, né, desnutrição, eutrófico, sobrepeso e obesidade. Isso daí eu acredito que você já sabe, porque é comum para o público adulto. E na gestante existem algumas especificidades, porque na gestante vai ter um ganho de peso gestacional. E esse ganho de peso gestacional, ele está classificado de duas formas. Porque a Organização Mundial da Saúde e a OMS, ela vai trazer duas classificações diferentes. Então, no ano de 1990, ela vai trazer essa classificação aqui, de que o ganho de peso gestacional na desnutrição vai ter esses valores. E eu já indico aqui para vocês, apreguem esses valores
na parede do quarto, na parede do guarda-roupa. Estejam sempre atentos, porque cai muito em prova. E você precisa saber as duas recomendações, porque muitas das vezes a prova não cobra de qual recomendação ela está querendo. E aí ela pode estar querendo esse ganho de peso gestacional de 1990, entretanto, na caderneta da gestante já existe valores atualizados. Então, a gente precisa ter isso em mente, muito bem gravado. Então, aqui na caderneta da gestante, nós temos outros valores. Perceba que no sobrepeso, nós temos aqui uma diferença, assim como na obesidade, na desnutrição e no paciente eutrófico. E aqui do lado eu coloquei o ganho de peso semanal dessa gestante. Só que tem uma observação aqui. O ganho de peso semanal na gestante só pode ocorrer a partir do segundo trimestre. Ou seja, no primeiro trimestre, que vai aos 3 primeiros meses dessa gestante, não acontece ganho de peso. Essa gestante, ela tem um IMC e um ganho de peso semelhante a adultas que não estão no período gestacional. Beleza? Esse ganho de peso aqui, ele vai ser classificado a partir do segundo trimestre. Então, a partir do segundo trimestre, uma mulher que está em desnutrição, ela vai ter um ganho de peso de 0,5 quilogramas. E perceba que é reduzindo. Então, é muito fácil de você memorizar. Então, da desnutrição é 0,5 e vai reduzindo -1. No eutrófico, -1 sobrepeso e -1 obesidade. Certo? Aí aqui, a avaliação antropométrica dessa gestante, lá no pré-natal, a gente vai avaliar através da curva de Atalar. Então, a curva de Atalar é que vai classificar aqui, ó, o IMC da mulher, ela vai trazer essa tabelinha com o IMC e a semana gestacional. De acordo com o IMC e a semana gestacional, nós vamos classificar se essa paciente está com baixo peso, se está com adequado peso, sobrepeso ou obesidade. Aí aqui eu já quero trazer de início uma questãozinha para vocês conseguirem assimilar todo o conteúdo que até esse presente momento foi abordado aqui. Então, essa questão aí foi de um concurso, e ela diz assim, de 2022, na gestação, o atendimento das recomendações nutricionais tem grande influência no ganho de peso ponderal e no resultado obstétrico. Peso e idade gestacional de nascimento. Sobre a avaliação do estado nutricional, e as recomendações para o período gestacional, assinale as alternativas como V ou falso. Então, a classificação aí, primeiro, ele vai trazer assim, o ideal é que o IMC considerado no diagnóstico inicial da gestante seja o IMC pré-gestacional referido ou o IMC calculado a partir da medição realizada até a 13ª gestacional, até a semana gestacional. Então, o que é que ele está trazendo aqui? Então, o ideal é que a gente avalie esse IMC considerando um diagnóstico inicial para essa gestante a partir do IMC pré-gestacional, ou seja, antes da gestação. Ou IMC calculado a partir da medição realizada até a 13ª semana gestacional. E aí, o que é que vocês acham? E a segunda alternativa, ele diz, recomenda-se que a gestante seja pesada em todas as consultas de acompanhamento pré-natal. Já a estatura pode ser aferida apenas no primeiro atendimento para todas as gestantes. E a terceira alternativa, as gestantes deverão apresentar ganho de peso diferente conforme IMC pré-gestacional ou de início de gestação. Segundo a IOM, para uma gestante com sobrepeso, recomenda-se o ganho de peso de 7 a 12,5. Lembra que eu disse que eles vão cobrar bastante esses valores e você precisa se atentar. Perceba que ele não deu a recomendação aqui, se era da caderneta, mas ele trouxe aqui, ó, segundo IOMS. Então, a banca, quando ela quer especificar os valores de determinado recomendação, eles vão trazer aqui segundo, certo? Qual é que diz as alternativas, mas vamos analisar. A primeira alternativa, ela é correta, porque sim, é ideal a gente avaliar o peso pré-gestacional ou o peso do IMC calculado a partir da 13ª semana gestacional, para a gente considerar um ganho de peso nessa gestante. Deu para entender? Aí aqui a segunda questão, ele diz, recomenda-se que a gestante seja pesada em todas as consultas de acompanhamento pré-natal. Correto até aí. A mulher precisa, em todas as consultas, ter esse acompanhamento. Entretanto, perceba que eles dizem assim, já a estatura pode ser aferida apenas no primeiro atendimento, para todas as gestantes. Gente, ele trouxe um erro aí no final,
porque não é para todas as gestantes. Ou seja, se essa mulher, ela é uma gestante, mas ela é uma adolescente, ela precisa ter essa estatura aferida de forma trimestral. Então, esse é o erro da questão. A adulta, uma mulher adulta, gestante, recomenda-se sim que ela seja avaliada em todas as consultas pré-natal, só que a estatura a gente só precisa avaliar uma vez, até porque ela não vai mais crescer. Mas no caso das adolescentes, a avaliação deve ser feita de forma trimestral. E a última alternativa, ele vai trazer acerca disso, da gestante do sobrepeso. E aí a gente percebe aqui que ele tem um erro. Por quê? Como eu mostrei para vocês, sobrepeso não é de 7 a 12,5. Sobrepeso, segundo a caderneta atual de 2022, é de 7 a 9 quilogramas. Como ele estava cobrando segundo IOM, seria esse valor aqui, de 7 a 12,5. Ou seja, nenhum dos dois estariam correto, certo? Então, logo, a alternativa B é a correta. Aí aqui nós vamos falar um pouquinho acerca das recomendações, de outras recomendações, principalmente recomendações de macronutrientes. Então, no primeiro trimestre, ou seja, até a 13ª semana gestacional, nós temos aí um acréscimo normal. Lembra que eu falei para vocês? A mulher, ela tem um ganho de peso comum, igual a uma mulher adulta que não está gestante. A partir do segundo trimestre, aí nós temos um acréscimo de quilocalorias. Então, essa mulher tem um acréscimo aí de 340 quilocalorias no segundo trimestre, no terceiro trimestre, 452. Eu preciso que vocês lembrem desses valores, porque são de extrema importância. Na questão das proteínas, nós temos algumas recomendações diferentes, porque a Anvisa vai trazer um valor, as DRIs vai trazer um valor e o WHO vai trazer outro valor. Então, também você precisa se atentar se a questão ela está pedindo a referência de quem. Mas, bora lá. O mais comum, o mais utilizado e o que as bancas acabam mais cobrando é as DRIs, certo? Então, no caso das proteínas, nós temos aí um acréscimo de 1 grama no primeiro trimestre, no segundo trimestre, 9 e no terceiro, 31. Entretanto, nas DRIs vai dizer que durante esse segundo e o terceiro trimestre, nós temos aí um acréscimo de 1,1 grama por quilo de peso por dia, certo? E a Anvisa também ela vai trazer aqui uma recomendação. Então, recomenda-se um acréscimo durante toda a gestação de 71 gramas de proteína. Essa daqui já é bem mais fácil de você associar. Durante toda a gestação, essa mulher tem que ter um acréscimo de 71 gramas de proteína por refeição. Aí aqui nós temos as recomendações dos micronutrientes, que são extremamente importantes e caem muito em questão de residência e de concurso. Eu dei uma ênfase aqui aos micronutrientes mais estudados para quando se fala da gestação. Primeiro dele nós temos o ferro. O ferro, ele vai ser suplementado a partir do segundo até o terceiro trimestre, na forma de, no valor de 27 miligramas. Então, será 27 miligramas. A suplementação, ela vai ser feita a partir do terceiro trimestre até o terceiro mês pós-parto. A suplementação é quando essas mulheres têm essas mulheres gestantes têm um aporte de ferro muito baixo. Aí, além do consumo que elas já fazem, elas precisam da suplementação. E essa suplementação vai variar de 30 a 40 miligramas. Então, essa suplementação ela vai ocorrer a partir do terceiro trimestre até o terceiro mês de pós-parto. Porque como essa mulher perdeu sangue, seja ela no parto normal ou no parto cesariano, ela precisa desse aporte de ferro. Mas lembre-se, quando se fala em gestante, qual é a quantidade de ferro? 27 miligramas. Ácido fólico, vitamina B9. Lembra que a progesterona, ela acaba reduzindo os níveis de ácido fólico? E é por isso que antes da gestação, essa mulher precisa ter esse consumo aí de 400 microgramas de ácido fólico, ou seja, na forma de suplementação. E também é importante se alentar às fontes de ácido fólico, certo? Que a gente sabe que as fontes de ácido fólico nós temos aí nos grãos integrais, nós temos nos folhosos verdes escuros, nós temos nas proteínas animais, a gente tem uma boa quantidade de ácido fólico. E durante a gestação,
durante a gestação, a suplementação de ácido fólico passa a ser 600 microgramas. A vitamina A também é importante, porque ela vai diferenciar para a gestante adulta e a gestante adolescente. Ou seja, na gestante adulta é 750 microgramas, já para a adolescente é 750. A B12 vai ser, de uma forma geral, 2,6 microgramas, né? E também é importante salientar e falar acerca do cálcio. O cálcio, ele tem aí, segundo as DRIs, as recomendações aí de 1.000 miligramas. E é importante falar que a partir do terceiro trimestre, essa mulher necessita de um aporte maior de cálcio, podendo levar aí a sinais de transtornos alimentares, caracterizado aí como uma pica, ou seja, é aquele desejo por gelo, por comer raspa de parede, por comer papel, comer papelão. Então, são esses desejos absurdos aí, eles podem vir aí de uma carência de cálcio. E, além disso, o ômega 3. O ômega 3 é muito importante para a formação da medula espinhal, assim como o ácido fólico. Então, é importante que essa gestante venha ter um aporte de ômega 3, principalmente na forma de suplementação. A gente encontra, sim, o ômega 3 de origem animal e em origem vegetal. Vegetal, nas linhaças, nós encontramos, apesar que uma quantidade menor. E nos peixes de águas salgadas. Entretanto, a gente precisa lembrar que essa mulher necessita de um DH maior, que é esse DH que vai ser responsável pela formação aí dessa criança, da medula espinal dessa criança. E aí a quantidade é 200 miligramas por dia ou 3 gramas de ômega 3. E aqui as recomendações mais gerais para esse público, né? Na gestante, a gente sabe que a gente tem que ter atenção ao uso de cafeínas, né? Ao consumo de cafeínas. Não pode exceder 200 microgramas. Então, tem que ser menor do que 200 microgramas por dia. Ou seja, aquela xícarazinha de café, certo? Ela deve ser tomada somente uma vez ao dia. Os edulcorantes também é importante evitar, principalmente usar os edulcorantes artificiais. O aspartame ele pode sim ser recomendado para o consumo, entretanto, os estudos mostram que é com moderação. E o que é muito comum nessa gestante, como eu falei lá para vocês, é náuseas e vômitos. É muito comum, principalmente devido ali o estrogênio. Então, é necessário, em alguns casos, fazer a suplementação de vitamina B6 3 vezes ao dia para poder reduzir essas náuseas e esses vômitos. Além disso, evitar alimentos gordurosos, alimentos com muito condimentos, que vai causar azia nessa mulher, que vai prejudicar esse estômago, fazendo com que ela tenha aí períodos de emese. Assim também como reduzir o consumo em grandes volumes, ou seja, a recomendação é que fracione a alimentação dessa mulher, que ela não venha ter um consumo de forma exacerbada durante períodos curtos ali do seu dia. Aí aqui eu trago para vocês também uma questãozinha, que também é muito cobrada. A suplementação em gestantes de ferro e ácido fólico se faz necessária durante a suplementação, durante toda a gestação. Lembra, antes da gestação, o ácido fólico é 400 microgramas, durante a gestação é 600, e o ferro é 27 microgramas. Alguns alimentos são fontes de ferro nas quais os nutricionistas devem atentar-se para prescrever as orientações nutricionais. Dentre elas, destaca-se. Então, ele quer saber aqui fontes de ferro na qual o nutricionista deve recomendar. Qual dessas alternativas é que tem? Alimentos que são fontes de ferro. Primeira alternativa diz leite e espinafre. Não, gente. O espinafre, sim, poderia ser sim, e é uma fonte de ácido fólico, porém o leite é fonte, a gente sabe, de cálcio. E o melado, ele é fonte de vitamina B9, certo? Aí a alternativa B é a correta. Ele traz o melado de cana, o fígado de galinha e o feijão. É importante lembrar que o fígado de galinha, ele é um dos alimentos que mais contém ferro. O fígado de galinha e o coração de galinha são os alimentos que mais contêm ferro e que são extremamente importantes para essa gestante. E o feijão também, que é rico em vitamina B9. As outras alternativas, ele traz laranja, queijo, abacate. A gente sabe que laranja, ele é conhecido aí por ser fonte de vitamina C, o queijo, cálcio, o abacate, fonte de vitaminas E. O ovo de galinha tem uma quantidade de ferro, mas não é tão grande assim. A beterraba e a uva, a gente sabe que não.
Semente de abóbora. A semente de abóbora, ela poderia ser, sim, classificada como uma fonte de ácido fólico, assim como o gergelim, mas a batata não entra aqui, porque também nenhuma delas aqui são fontes de ferro. Aí agora nós vamos adentrar falando um pouquinho das patologias na gestação. A primeira patologia que é muito comum na gestação, que a gente já falou, que tem efeito direto acerca da insulina, principalmente na segunda metade da gestação, é a diabetes mellitus gestacional, que é o diagnóstico na gestação. Ou seja, a diabetes mellitus gestacional, ela é caracterizada apenas no período da gestação. Depois que essa mulher tem esse bebê, tem essa criança, ela não tem mais essa diabetes mellitus gestacional, certo? Ela se dá pela presença de níveis glicêmicos que atingem critérios de diabetes fora da gestação, na gestante, sem o diagnóstico prévio da diabetes. Ou seja, essa diabetes mellitus gestacional, ela pode ser caracterizada como comum. Não é para ser comum, mas acaba acontecendo em muitas gestantes. Mesmo em gestantes que não têm a diabetes, certo? Aí aqui, a Sociedade Brasileira de Diabetes, do ano de 2022, ela trouxe esse quadrinho aqui que eu colei aqui para vocês, caracterizando a hiperglicemia da gestação e o diagnóstico prévio de DM na gestação e o diabetes mellitus pré-gestacional. Então, o diabetes mellitus diagnosticado na gestação vai ter valores alterados aqui de glicemia em jejum, glicemia ao acaso, a hemoglobina glicada, o teste oral de tolerância à glicose e a glicemia após 2 horas. E a diabetes mellitus gestacional. Ou seja, diabetes mellitus diagnosticados na gestação é a DMG, certo? A diabetes mellitus gestacional é quando essa mulher ela já tem a diabetes, ou ela vai perdurar, ou ela vai ter a diabetes logo após que ela tenha essa criança. Quais os fatores de risco para diabetes mellitus gestacional? Idade avançada, sobrepeso, obesidade. Então, é muito importante essa mulher ter esse acompanhamento pré-natal. O histórico familiar de diabetes, de parentes de primeiro grau, a mãe que teve diabetes durante a gestação, presença de condições associadas à resistência à insulina. Como é que a gente vai avaliar se essa mulher está tendo resistência à insulina de forma, numa avaliação física? A gente vai avaliar se essa mulher, será que essa mulher tem SOP, a síndrome do ovário policístico? Será que essa mulher tem acantose nigricans, que é aquelas manchas escuras no pescoço, axila, virilhas? Então, tudo isso vai estar indicando essa resistência à insulina. O ganho de peso na gravidez, de forma atual, de forma bem excessiva. Essa mulher está tendo um crescimento de peso, tendo um ganho de peso muito exacerbado. O crescimento fetal extensivo, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez, polidrâmino, antecedentes obstétricos de abortos, né? Essa mulher teve abortos por repetições no passado. Essa mulher já teve filho que teve malformações, que teve problemas durante a gestação. Essa mãe, ela teve filhos que foram macrosomia, que tiveram macrosomia, ou seja, aquela criança que é acima do peso. Ela já teve uma diabetes mellitus gestacional prévio, ou então essa mulher tem a hemoglobina glicada maior do que 5,7 no primeiro trimestre. Então, por isso que fazer exames, ter o acompanhamento através de exames é crucial nessa gestante. Aí aqui a interpretação de valores no período pré-natal. Então, a gente vai avaliar aqui, como eu disse, a glicemia em jejum. Então, para a gente diagnosticar se é uma diabetes mellitus gestacional, se a glicemia em jejum vai estar maior que 92 a 125, e se é um diabetes mellitus diagnosticado na gestação, que é a DMG que a gente tanto está falando aqui, batendo na tecla, que esse diabetes diagnosticado na gestação, é que essa mulher já tem o diabetes, e ela vai ter o diabetes. Então, o valor da glicemia em jejum é maior do que 126. A glicemia, o acaso, sempre vai ser maior que 200 miligramas. E a gente vai fazer a solicitação do teste oral de tolerância à glicose na gestante a partir do 24, do 24º até o 28º semana gestacional. Então, esse exame ele vai ser solicitado entre esse período, a partir da 24ª à 28ª semana gestacional, para a gente poder ter uma ação e realizar uma ação de tratamento mesmo, até mesmo farmacológico para essa gestante.
No caso, nós, nutricionistas, não, os médicos. E aqui a hemoglobina glicada vai ser um risco aumentado maior do que 5,7. E o diabetes diagnosticado na gestação, maior do que 6,5. E é importante alertar aqui que essa investigação do diabetes mellitus gestacional, através do teste oral de tolerância à glicose, ele vai ser feito para avaliar a glicose plasmática em jejum nas primeiras 2 horas, ou seja, em 1 hora e depois em 2 horas. E essa mulher vai precisar ingerir 75 gramas de glicose para poder tá fazendo essa aferição aí dessa glicemia. E outra coisa que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela fala, que hemoglobina acima de 9% é desaconselhável, pois pode causar graves riscos na gestação. Se essa gestante, se essa mulher que está no período pré-concepcional, pensando ainda em ter uma gestação, e a hemoglobina dela está nesse valor, é um risco muito grande. É interessante que essa mulher tenha uma hemoglobina glicada menor do que 6. O normal seria uma hemoglobina glicada menor do que 5,7. Mas, para não ter tanto risco assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomendou esse valor aí. E é importante você se alentar, porque acaba caindo em prova sobre isso. Aí aqui eu trouxe para vocês a classificação da hiperglicemia na gestação em mulheres, assim como seus valores de recomendação, né? Tirem print dessa tela, colhem no seu caderno, colhem em algum local, porque vocês precisam ter acesso a isso, porque acaba caindo em prova. Lembrando que esses dados foram atualizados, certo? Outra patologia que é muito comum nessa gestante, além da diabetes mellitus gestacional, são as síndromes hipertensivas na gestação, conhecidas como SHG. Então, o que é as síndromes hipertensivas na gestação? É uma associação, né, de condições que são caracterizadas pelo aumento da pressão arterial nessa gestante, no período da gestação. Então, ela tem maior prevalência de mortalidade e morbidade, e também elas estão associadas ao sobrepeso, obesidade, ao diabetes. Ela está associada a nefropatias, a problemas hepáticos. Então, é importante também fazer uma avaliação mais global nessa gestante. Aqui, essa imagem ilustra para você como é que ocorre a fisiopatologia. Eu não quero me ater muito aqui, porque o foco é trazer a parte de nutrição. Mas o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um dano nessa placenta, e aí esse dano nessa placenta vai fazer com que ocorra a liberação de radicais livres. E esses radicais livres que foram ocasionados aqui devido a algum dano que aconteceu, seja pelo consumo exacerbado de alimentos que dão origem à hipertensão arterial, ou seja pelo histórico, a questão de genética também que acaba influenciando, vai levar ao aumento de prostraciclinas, que vai fazer com que ocorra a redução de tromboxanos. E essa redução de tromboxano vai levar a uma hiperfusão. Aqui uma hiperfiltração, levando à hipóxia, ou seja, a redução de oxigênio de forma placentária. Então, vai ter uma redução de oxigênio que era para ser levado para essa placenta. Aí aqui, ó, uma gestante que não, uma mulher que não é gestacional, e aqui uma mulher que passa por pré-eclâmpsia e uma gestação normal. E aqui, dentro dessas síndromes hipertensivas, nós temos algumas subclassificações. Dentro delas, nós vamos avaliar de 2 formas. Na primeira metade da gestação, vai ocorrer de forma mais comum, e principalmente mulheres que têm a propensão de adquirir essas síndromes hipertensivas. Então, na primeira metade da gestação, pode ocorrer uma hipertensão crônica, que ela é caracterizada pelo aumento da pressão arterial sistólica acima de 140 e diastólica acima de 90. Então, essa pressão, hipertensão crônica, ela ocorre antes da 20ª semana gestacional. E ela pode estar, sim, associada a outras doenças. Ela pode estar associada à doença renal crônica, à apneia obstrutiva do sono, a um aldosteronismo, que é, ou seja, o aumento dessa aldosterona. Então, vai ter ocorrendo aí um desequilíbrio nas adrenais dessa mulher. A hipertensão arterial gestacional, ela é caracterizada após, perceba, a hipertensão crônica antes da 20ª semana gestacional. Hipertensão arterial gestacional após a 20ª semana gestacional, sem a presença de proteinúria.
ou disfunção de órgãos-alvos. E essa hipertensão arterial gestacional, ela pode desaparecer até a 22ª semana pós-parto, ou seja, ela ocorre de forma transitória, né? Vai ocorrer um aumento aí dessa hipertensão, só que não vai ter a presença de aumentos de outros exames bioquímicos. E também, nessa primeira metade da gestação, o que é muito comum ocorrer é a síndrome do avental branco, que é a presença de uma hipertensão arterial elevada durante as consultas pré-natais no consultório, que não se mantém em avaliações domiciliares. Ou seja, quando nós temos aí uma equipe multiprofissional da unidade básica de saúde, e eles fazem esse acompanhamento dessa mulher de forma domiciliar, eles percebem que não ocorre esse aumento dessa hipertensão, né? Já dentro do consultório, devido ao jaleco, devido ao nervosismo dessa mulher, ela acaba caracterizando aí essa síndrome e, ocasionalmente, elevando aí essa hipertensão arterial. Já na segunda metade dessa gestação, a gente vai ter outras 4 classificações, que é a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia. Perceba, o que nós tínhamos aqui era apenas a hipertensão, que era antes da 20ª semana gestacional, e agora nós temos uma hipertensão crônica com a pré-eclâmpsia, ou seja, após a 20ª semana gestacional, ocorre nela aumento da proteinúria e aumenta as doses terapêuticas iniciais. Aqui a mulher já precisa de tratamento farmacológico, porque sozinho não tem como ela reduzir essa pressão arterial dela. E essa hipertensão crônica com pré-eclâmpsia, ela desenvolve para a pré-eclâmpsia. E essa pré-eclâmpsia, ela ocorre de forma corriqueira, digamos assim, após a 20ª semana gestacional, com um aumento significativo da proteinúria. Ou seja, um aumento dessa proteinúria maior do que 0,3, porque o normal seria menor do que 0,3. Então, na pré-eclâmpsia já tem um aumento. Na pré-eclâmpsia também, essa mulher vai ter outros sinais, como turvisão visual. Essa mulher vai ter cefaleia, ou seja, ela vai ter muitas dores de cabeça durante o dia. Essa turvisão visual ocorre muito durante a noite, e principalmente quando ela acorda, assim que ela acorda. E essa mulher também vai ter, ou seja, a diminuição de plaquetas. Então, as plaquetas dela vai estar reduzida nessa pré-eclâmpsia. E essa pré-eclâmpsia, ela pode evoluir para um quadro de eclâmpsia, certo? Existem alguns autores que dizem pré-eclâmpsia e eclâmpsia como sinônimos, mas a gente vê aqui que não são sinônimos. Por quê? O que é que vai diferenciar a pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia? Porque nela ela vai ser após as 20ª semana nutricional e ela também vai ter o aumento da proteinúria. Só que na eclâmpsia, a mulher já vai ter convulsão. Então, essa gestante já vai apresentar convulsão e pode levar ela ao coma. E, além disso, existe outra evolução ainda mais grave, que é a síndrome de HELP. A síndrome de HELP, ela é essa evolução dessa pré-eclâmpsia grave, ou seja, dessa eclâmpsia grave. E na síndrome de HELP, nós vamos ter a presença de outros exames bioquímicos alterados, como a hemólise, nós vamos ter as enzimas hepáticas alteradas, TGO e TGP, a gente vai ter a contagem baixa de plaqueta, ou seja, vai ter ou seja, essa plaqueta dessa mulher vai se encontrar alterada, vai se encontrar baixa. Aí aqui, quais são os fatores de risco que essa mulher pode desenvolver nessas síndromes hipertensivas gestacionais? Aqui nós temos os riscos considerados, ou seja, obesidade, um IMC maior do que 30, hipertensão arterial crônica, uma gestação múltipla, já um histórico prévio de pré-eclâmpsia, fatores aumentados, ou seja, diabetes mellitus de tipo 1 ou tipo 2, doença renal, doenças autoimunes, uma gestação decorrente da produção assistida, nuliparidade. Nuliparidade é a primeira gestação dessa mulher, pode ser um fator de risco dela desenvolver algumas dessas síndromes, assim também como o histórico de pré-eclâmpsia de sua mãe ou de suas irmãs. E o risco já de, digamos assim, moderado, é essa mulher que tem o que eu falei antes, gente, foi um risco aumentado, certo? Agora é o risco moderado. Essa mulher ter uma idade aí maior do que 35 anos, gravidez prévia com desfecho aí de que ela já teve um parto prematuro, ela já teve um deslocamento dessa placenta, e também
um intervalo maior de 10 anos desde a última gestação, ou seja, essa mulher demorou muito para ter uma outra gestação. Esse já é um risco moderado. Um risco grave, como eu falei, é o histórico prévio, doenças autoimunes, doenças renais, diabetes, e essa mulher que está sendo gestante pela primeira vez. E quais são as recomendações nessas síndromes hipertensivas? Eu coloquei apenas 2 aqui, porque tem muitos outros. Mas o que acaba costumando cair muito em prova são essas 2. Exercícios físicos. A mulher precisa ser uma gestante que seja ativa. Então, ela precisa fazer exercícios pelo menos 3 dias por semana, numa média de 50 minutos. Seja exercício aeróbico, seja exercícios de musculação, pilates. E assim também a recomendação, principalmente nutricional, aí é o cálcio. Porque essa mulher com essas síndromes de hipertensão, ela vai ter uma redução muito drástica de cálcio. E ela precisa suplementar esse cálcio. Então, essa suplementação precisa ser junto com as refeições. E as recomendações são de 500 miligramas a 1 grama de carbonato de cálcio. Se essa gestante apresenta alguma desordem no TGI, alguma desordem gástrica, recomenda-se, então, na forma de citrato de cálcio. Então, carbonato de cálcio é uma forma de suplementar, e citrato de cálcio já é outra forma, certo? Aí aqui uma questãozinha para vocês entenderem um pouquinho acerca desse conteúdo. Uma mulher com 40 anos de idade, casada, gravídica, com idade gestacional de 30 semanas, perceba aí, ela já passou da 20ª semana gestacional. Ela tá com peso de 98, ela antes, outrora, pesava 92, com 20 semanas gestacional, e agora ela tá aí com um peso elevado, ou seja, ela teve aí um aumento de 3 quilos. Os exames químicos dela apresentou pressão arterial 130/80, perceba como tá alterado, tá reduzido. Ela já está na 2ª gestação, ou seja, ela não é nuliparidade. Na primeira gestação, o bebê nasceu prematuro. Já é um fator de risco aí para essa síndrome, né? E a paciente apresenta alguns sintomas na gestação, de principalmente edema visível. Ela não apresenta edema visível. E aqui os exames bioquímicos, além disso, ela tem diagnóstico clínico de pré-eclâmpsia, insuficiência renal e diabetes gestacional. Essa mulher já tem uma síndrome de hipertensão gestacional. E aqui ele trouxe alguns exames, mas vamos para o que ele quer, né? Assinale a opção correta. A paciente apresenta uma evolução do quadro de pré-eclâmpsia para a síndrome de HELP, sendo a doença renal uma de suas complicações. E a primeira alternativa está corretíssima. Essa paciente, ela está apresentando, sim, um quadro de evolução. Por que ela está tendo esse quadro de evolução? Porque, segundo a síndrome de HELP, ela vai ser avaliada pela hemólise, níveis elevados de enzimas hepáticas e a contagem de plaquetas. Perceba que nos exames dessa mulher, eu coloquei até aqui para vocês, o TGO dela está 161. E o valor recomendável é de 8 a 33. Está altíssimo. O TGP dela está 231, gente. Está muito alto. E o PCR dela, aqui, ó, 11,5. O valor recomendado é 0,5. Ou seja, está tendo uma proteinúria muito elevada. E, além disso, as plaquetas dela, perceba, 122 mil. O valor recomendado é 150 mil, acima de 150 mil. Então, está tendo uma redução dessas plaquetas. Então, ela está, sim, ela tem um quadro de pré-eclâmpsia, como já foi aqui diagnosticado, e ela agora está evoluindo, até porque ela tem aqui, ó, insuficiência renal e diabetes gestacional. Ela apresenta aí um quadro de alto risco para o desenvolvimento mesmo da síndrome de HELP. A segunda alternativa não poderia ser, porque ela diz assim, a paciente apresenta uma evolução do quadro de pré-eclâmpsia para a eclâmpsia, sendo a insuficiência renal uma de suas complicações. As complicações, elas se distinguem, porque o quadro de pré-eclâmpsia não é igual à eclâmpsia, lembra? Qual é a diferença entre elas? A convulsão, vai ocorrer convulsão, porque dentro delas vai ter sim insuficiência renal e complicações. Mas o que é que diferencia? A convulsão. A alternativa C não poderia ser porque ele diz a pré-eclâmpsia não é capaz de causar lesão renal nos glomérulos, uma vez que ao provocar edema aumenta a taxa de filtração glomerular e perfusão renal. Está errado, a pré-eclâmpsia ela é sim capaz de causar a lesão renal.
E é uma das causas. Ou essa mulher com pré-eclâmpsia pode evoluir para um quadro de lesão renal, como essa mulher já com a lesão renal evolui para um quadro de pré-eclâmpsia. Aí aqui, a alternativa D diz, na doença hipertensiva, a doença hipertensiva é uma complicação materna que propicia macrosomia fetal, asfixia, morte fetal, e não tem relação com a prematuridade. Gente, a prematuridade é um dos fatores de alto risco para a mulher ter essas síndromes hipertensivas, mesmo ela sendo de primeira gestação. Por isso que essa alternativa está incorreta. E a última questão diz, o ganho de peso dessa paciente nas últimas 10 semanas de gestação não constitui risco para o aumento da pressão arterial. Incorreto, porque constitui um risco direto. Mulher que tem sobrepeso e obesidade, ela tem um maior risco de desenvolver hipertensões arteriais durante a gestação, certo? Então, é assim que costuma cair nas provas. E aqui eu vou trazer para vocês a anemia gestacional, que é muito comum também nesse público, na gestante. Então, a anemia ela é caracterizada, segundo a Organização Mundial da Saúde, como uma concentração de hemoglobina inferior a 12 gramas. Isso é para a população geral. Hemoglobina menor do que 12 gramas por decilitro. Porém, na gestante, ela vai indicar hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro. Então, quando é que eu vou caracterizar uma anemia na gestante? Quando a hemoglobina dela estiver abaixo de 11 gramas. E existe uma classificação de anemia. Essa anemia é leve, moderada ou grave? Então, vocês também precisam memorizar esses valores. A anemia ela vai ser leve quando as hemoglobinas estiver acima de 10. A anemia moderada, ela vai estar com a hemoglobina de 7 a 9,9 gramas. E a grave, menor do que 7, certo? Aí aqui eu trouxe para vocês, da FES-Brasgram, esse dado aqui. Eu tirei dele. Que, inclusive, eu vou estar recomendando para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, pré-natal normal, a gente vai avaliar sintomas e sinais clínicos, né? Essa mulher tá tendo apetite, ou falta de apetite, ela tá tendo fadiga, tá tendo ataque cardíaco, dispneia do sono. Sim, então a gente vai solicitar hemograma, certo? A gente vai avaliar essa hemoglobina plasmática. Essa hemoglobina tá menor do que 11 gramas, lembra que na gestante a gente vai analisar como ponto de referência esse, para depois a gente entrar aqui na classificação. Então, tá menor do que 11 gramas? Se sim, a gente vai solicitar a ferritina sérica e a saturação de transferrina. Se não, a gente vai para o pré-natal normal. E também nisso a gente tem que avaliar o HCM e o VCM, porque dentro dessa anemia nós podemos ter anemia por causa de deficiência de ácido fólico e deficiências de vitamina B12, assim também como anemia causada pela deficiência de vitamina E. Então a gente precisa avaliar todos esses parâmetros. Aí aqui uma microcitose, é quando o VCM está menor do que 80, uma hipocromia, o HCM menor do que 26, ferritina sérica menor do que 12, saturação transferrina menor do que 15%, se sim, é uma anemia ferropriva. Se não, a gente vai investigar outras causas. Aqui, o que é que a gente vai fazer, né, nesse diagnóstico? Tendo esse diagnóstico de anemia ferropriva, a gente vai avaliar se é uma anemia grave, menor do que 7, se é moderada ou se é leve. Se for grave, a gente vai considerar uma transfusão sanguínea. Se não, gente, a gente vai prescrever aqui apenas a suplementação de 400 a 60 miligramas de ferro essencial na forma elementar. Então, a gente vai recomendar uma vez por dia, 30 minutos a 1 hora antes do almoço, porque o ferro pode acabar interagindo com alguns nutrientes. Então, aqui, fatores que aumentam a absorção do ferro é o jejum. Então, é aconselhável essa mulher suplementar esse ferro no jejum, ou associado com alimentos cítricos, né? Vitaminas, vitamina C, principalmente aí laranjas, acerola, abacaxi, limão, que são fontes cítricos, né? Que tem também a vitamina C. E os fatores que vai diminuir essa absorção do ferro é o quê? O cálcio. Então, lembra, se essa gestante for uma gestante que tem uma síndrome hipertensiva, ela precisa suplementar o cálcio. E se ela tiver anemia, ela precisa suplementar o ferro. Porque se ela é uma gestante, ela já tem risco, ela já precisa suplementar o ferro.
Então, a gente tem que distanciar essas refeições para que não venha ter essa interação negativa. Então, o que diminui aqui o ferro também? Chá, café, muito junto, assim, logo após as refeições, né? Chocolate também acaba reduzindo essa absorção aí do ferro, então precisa ter essa atenção. Sobre anemia, era isso. E agora, entrando na doença renal em gestante, que é o nosso último tópico, né? A aula bastante extensa, mas eu quis trazer aqui uma aula extremamente completa para vocês conseguirem associar a gestação aí como um todo. Então, a doença renal em gestante, ela traz algumas complicações. E as principais complicações são hipertensão gestacional, crescimento intrauterino restrito, prematuridade, pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou síndrome de HELP, certo? E aí, vai existir algumas recomendações específicas acerca de energia e acerca de proteína. Para uma gestante que tem doença renal, a gente vai ter um aporte de energia de 35 quilocalorias por quilograma por dia. Se essa gestante está no primeiro trimestre, vai ter um acréscimo, além desses 35 quilocalorias, vai ter um acréscimo de 85 quilocalorias. Se ela está no segundo trimestre, vai ter um acréscimo de 275. E se ela estiver no terceiro trimestre, 475. Esses são os acréscimos. Então, gente, é muito importante vocês terem esses valores apregados na mente de vocês. Se essa gestante que tem doença renal, que está em tratamento de hemodiálise, as recomendações já serão diferentes, porque o aporte de energia dela vai ser de 25 a 35 quilocalorias. Se ela estiver em tratamento por diálise peritoneal, o valor da quilocaloria dela é 25. Perceba, que gira em torno de 25 a 35. Só que na doença renal crônica geral é 35. Se ela tiver em hemodiálise, de 25 a 35, e se ela tiver em diálise peritoneal, 25. Correto? Espero que vocês estejam me entendendo. Eu estava até no meio aqui, vocês não estavam conseguindo ver, mas esses são os valores, certo? De energia. Agora, para proteína. Para proteína também vai ter essas recomendaçõezinhas que são um pouquinho diferentes. Se eu estou falando de uma paciente que tem doença renal crônica, que está no estágio 1 a 2, que são estágios, digamos assim, mais leves, que são estágios reversíveis, a proteína vai ser semelhante. Vai ser aquelas proteínas lá que eu falei lá no início, lembra? Que as DRIs, ela vai trazer como 1,1 gramas e a Anvisa vai trazer 71 gramas para essa gestante. Se ela tem doença renal crônica e ela está no estágio 3 a 4, ou seja, ela já está num nível mais evoluído dessa doença crônica, ela vai ter uma quantidade de proteína de 0,6 a 0,8 quilogramas por dia. Entretanto, essa gestante vai ter um acréscimo. Vai ter um acréscimo de 6 a 10 gramas de cetoanálogos de aminoácidos. E vocês precisam lembrar disso. Então, essa gestante com doença renal, se ela estiver nos estágios inicial de 1 a 2, semelhante aos saudáveis, as proteínas. Se ela estiver num grau já de 3 a 4 dessa doença renal, ela vai ter uma quantidade de proteínas de 0,6 a 0,8, com um acréscimo de 6 a 10 gramas de cetoanálogos de aminoácido. Agora, se esta gestante tem doença renal crônica e está no estágio 5, ela vai ter algumas divisões, porque essa paciente ela pode estar em hemodiálise ou ela pode estar em diálise peritoneal. Se ela estiver em diálise, se ela estiver em hemodiálise, ela vai ter uma quantidade de proteína de 1,2 gramas. Se ela estiver em diálise peritoneal, ela já vai ter uma quantidade de proteína maior, 1,4 gramas. Tá, gente? Eu preciso que vocês tenham essa tabela fixa, no quarto de vocês, no banheiro, em qualquer lugar. Entendidos? Então, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que, de certa forma, eu tenha contribuído para o ensino de vocês. Aqui é uma troca, se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui no comentário, formas na qual eu posso estar melhorando, trazendo aulas aqui para vocês. E a minha frase é essa: desistir não é uma opção.
Nunca desista dos seus sonhos. Lute por aquilo que você quer. Grandes vitórias nascem nos dias em que você escolhe não desistir. Eu sei que o processo de estudo para concurso ou para residência é difícil, é doloroso, é espinhoso, porque eu estou passando por esse processo. Eu também estou aqui aprendendo, mas desistir não é uma opção. E é por isso que eu estou aqui, para ensinar e compartilhar conteúdos com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.